Livro de Melquisedeque, a história de Salem, capítulo 13. Ao ir para a cama, depois daquele dia de tantas emoções, o jovem rei, imerso nas lembranças daquele passado de felicidade e dor, rolava em sua cama insone. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho muito significativo. No sonho, apareceu-lhe um anjo luminoso que saudou-o com um sorriso, dizendo-lhe que todo o universo acompanhava com atenção todo aquele drama que estava vivendo, que o mesmo tinha um sentido pré-figurativo, retratando acontecimentos passados e futuros que envolvia todo o vasto universo. As palavras do anjo despertaram em Melquisedeque um grande desejo de conhecer a história desse drama cósmico. Conhecendo seu anseio, o anjo arrebatou-o no sonho, revelando-lhe um distante futuro. Diante de seus olhos manifestaram-se as glórias de uma nova e esplêndida Salem, cujas muralhas e mansões eram feitas de pedras preciosas. Os portais da cidade eram de pérolas, suas amplas avenidas eram de ouro puro. A cidade era quadrangular e se estendia por centenas de quilômetros. Estava dividida em dois setores distintos, norte e sul. Ao sul elevavam-se incontáveis mansões, habitações eternas de anjos e de seres humanos redimidos. Ao norte havia um lindo paraíso, ao qual o anjo revelou ser o jardim do Éden. Ali, em ambas as margens do rio da vida, havia campos repletos de todo tipo de vegetação, com flores e frutos em abundância. Viviam ali em perfeita harmonia todas as espécies de insetos, aves e animais. No meio do paraíso podia-se ver uma montanha fulgurante, a qual o anjo afirmou ser o Monte Sião, o lugar do trono de Elohim. Era daquele monte que emanava o rio da vida, fluindo por toda a cidade. Quando alcançar o topo da montanha sagrada, o rei de Salem ficou deslumbrado com o cenário visto ao seu redor. Encontrava-se na parte mais elevada de Sião, a mais linda de todas as edificações, revelado pelo anjo como o palácio de Elohim. Aquela magnífica construção era sustentada por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de lindas pérolas. Ao redor do palácio floresciam a mais exuberante vegetação. Havia ali o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros. Enquanto admirava-se ante a beleza daquele lugar, o anjo disse-lhe que a nenhum ser humano fora dado o privilégio de ver o interior daquele palácio de Elohim. A ele seria dada esta honra, pois fora escolhido para ser o portador das mais amplas revelações sobre o reino da luz. Ao transporem com reverência um dos portais de pérolas, prostraram-se em adoração enquanto ouviam o cântico de uma multidão de serafins, que circundavam o trono em constante louvor àquele que era, que é e que sempre será. Ao olhar para aquele que estava sentado sobre o trono, Melquisedeque ficou surpreso ao descobrir a figura de um homem. Ele estava coberto por um manto de linho fino, de uma alvura sem igual, e tinha sobre a cabeça uma coroa formada por 7 coroas sobrepostas, repletas de pedras preciosas. Ao olhar para as mãos que sustentavam o cetro, o filho de Adonias ficou surpreso ao descobrir nelas cicatrizes de ferimentos, semelhantes àquelas em suas mãos. O anjo afirmou-lhe ser o Messias, a manifestação visível de Iá, o Elohim invisível. Atraído para o cetro resplandecente, com o qual o Messias governava sobre todo o universo, o rei de Salem viu nele o selo do domínio e nele escrito o nome Israel. Tomado por profunda emoção, Melquisedeque prostrou-se ante o rei daquela eterna Salem e, revivendo ali a história de sua pequena cidade, teve desejo de conhecer o grande drama da história universal. Conhecendo o desejo de seu coração, o anjo disse-lhe: agora lhe farei conhecer
a história dessa gloriosa Salem. Tudo que lhe for mostrado na visão você deverá registrar fielmente em 6 pergaminhos, que serão costurados um ao outro, formando um único rolo. Você terá 6 anos para escrevê-los. Ao fim dos 7 anos, você receberá das mãos de um ancião um vaso contendo um rolo especial com muitas revelações importantes, destacando-se a história de Salem. Você tomará esse rolo e o costurará como o primeiro dos 7, formando um único rolo. Depois de selá-lo, você e o ancião o guardarão no vaso, levando-o para uma caverna que eu lhes mostrarei ao norte do Mar Salgado, onde permanecerá esquecido até que chegue os últimos dias, quando será resgatado e revelado ao mundo por meio de um pequeno beduíno. Depois de falar ao rei de Salem estas palavras, o anjo conduziu-o em visão ao infinito passado, quando o universo ainda não existia. Uma história muito parecida com a de Salem passou a desdobrar-se diante de seus olhos, porém, numa dimensão infinitamente maior, começando pela criação do reino da luz. Com admiração contemplou a formação de bilhões de mundos e estrelas, repletos de vida e felicidade, que passaram a girar em torno da Salem celeste, o paraíso de Elohim. Sua atenção voltou-se depois para o mais belo de todos os querubins, que, honrado pelo Criador, passou a residir com ele em seu palácio. Uma eternidade de felicidade e paz parecia embalar aquele reino, quando a mesma experiência de egoísmo e rebeldia vivida por Samael começou a repetir-se na vida daquele anjo amado. Cenas de uma grande rebelião começaram a ser mostradas a Melquisedeque, envolvendo todos os habitantes do universo. O querubim honrado, semelhante a Samael, seduzira 1/3 das hostes que passaram a reverenciá-lo como rei. Em meio às cenas daquele grande conflito, o rei de Salem testemunhou a criação do planeta Terra, sobre a qual surgiu o homem como cetro racional daquele reino disputado. Com agonia, viu o momento em que o chefe da rebelião aproximou-se sutilmente do paraíso, apossando-se do ser humano, depois de seduzi-lo com tentações. Ouviu então o seu brado numa proclamação de vitória. A partir daquele momento, o inimigo de Elohim passou a arruinar o ser humano, apagando nele todos os traços da glória divina, como Samael fizera com o cetro. A sua própria experiência ao declarar naquela manhã aos súditos de Salem sua decisão de ir em busca do cetro perdido começou a repetir-se diante de seus olhos. Reunindo as hostes que haviam permanecido fiéis ao seu governo, o Criador passou a revelar um plano de resgate. Ele haveria de ir em busca do homem e o remiria, ainda que isto lhe custasse infinito sacrifício. Diante desta revelação, o filho de Adonias prostrou-se comovido ao descobrir que em sua vida tivera a honra de retratar o próprio Messias. Todo o drama vivido pelo filho de Adonias em sua angustiante busca, até o momento de seu suplício pela redenção do cetro, foi ganhando amplitude naquela visão que abarcava toda uma eternidade. Diante de seus olhos desfilavam cenas de uma grande batalha que, sem trégua, se estenderia até o dia do juízo final, quando o Messias vitorioso empunhará o cetro redimido, selando com ele a condenação de todas as hostes rebeldes. Capítulo 14. Através das revelações recebidas do anjo, Melquisedeque tomou conhecimento do grande livramento alcançado 10 dias antes de sua coroação em Rosh Hashanah, quando diante de 300 pastores com seus vasos incendiados, exércitos de 5 reis tombaram, saindo livres os cativos. Conhecendo nossa intenção de subir a Salem por ocasião de Sukkot, o rei fez preparativos para uma grande festa.
na qual comemoraríamos juntos a vitória sobre toda a desarmonia gerada pelo orgulho e pelo egoísmo. Foi por isso que, ao chegarmos a Salem, ficamos surpresos com toda aquela honrada recepção. Ocupar-me com o relato de todos esses acontecimentos fez-me passar por todo este 7º ano quase sem notar os seus dias, que passaram velozes. Estamos hoje às portas de um novo Rosh Hashanah, quando os 300 pastores tocarão os chifres, convocando todos aqueles que possuem as pérolas para a reunião solene do Yom Kippur. 5 dias depois seremos recebidos em Salem para a festa de Sukkot. A certeza de que acontecimentos importantes ainda deverão ser relatados até o momento em que o vaso será deixado na caverna fez-me reservar um espaço no rolo no qual registrarei dia após dia os fatos até a consumação desta história. Hoje é Rosh Hashanah, o dia mais feliz de minha vida, pois meus braços puderam envolver finalmente o filho da promessa. A primeira coisa que Sara fez ao recebê-lo foi colocar-lhe em sua mãozinha direita a 2ª pérola que o Messias lhe dera no dia de sua conversão, na qual estava escrito o nome Isaac, que significa riso, o nome de Melquisedeque e o nome de Salem. 2 dias antes do Yom Kippur, Isaac foi circuncidado, conforme a ordem de Á. Desde que os pastores começaram a tocar seus chifres em Rosh Hashanah, todos aqueles que possuíam pérolas do vaso deixaram as suas tendas, dirigindo-se em pequenos grupos para junto do carvalho de Mamre. Ao chegar o Yom Kippur, o dia da reunião solene, meus pastores informaram-me que todos aqueles que haviam recebido pérolas haviam comparecido ao encontro, não faltando nenhuma pessoa. Era maravilhoso ver a alegria estampada no semblante de toda aquela multidão que ansiava pela subida a Salem. Todos tinham uma história para contar de como foram mal compreendidos e humilhados por aqueles que não receberam a salvação representada pelas pérolas. O único consolo que tinham naquele tempo vinha da certeza de que subiriam a Salem para a festa de Sukkot. No primeiro dia da festa de Sukkot, a multidão foi subdividida em pequenos grupos de 12 pessoas para subirmos em ordem a Salem. Tendo o vaso com o rolo em minhas costas, posicionei-me à frente da multidão, sendo seguido por Sara e Isaac, que vinham montados num camelo. Logo atrás vinha Ló e suas filhas, e um pouco atrás os 300 pastores, seguidos por todos os fiéis. Iniciávamos nossa escalada quando, acompanhado por todos os seus súditos, surgiu Melquisedeque vindo ao nosso encontro, fazendo vibrar pelos ares o som festivo de muitos instrumentos musicais, comemorando a grande vitória. Depois de saudar-nos, o filho de Adonias conduziu-nos numa marcha festiva até adentrarmos os portais de Salem, que encontra-se agora mais bonita que outrora. Diante do trono, todos os remidos foram coroados por Melquisedeque, começando em seguida o grande banquete. Grande foi a alegria do rei de Salem, quando entreguei-lhe o vaso com o meu manuscrito. Levando-me para uma sala especial do palácio, ele mostrou-me os 6 manuscritos nos quais registrara a história do universo, segundo fora-lhe mostrada em sonho. Ao receber o meu manuscrito, ele o costurou aos demais, vindo a ser o primeiro do grande rolo. No último dia da festa de Sukkot, o rolo foi aberto diante de toda a multidão de fiéis. Depois de ler uma boa parte do meu manuscrito, o filho de Adonias, tomando em seus braços o pequeno Isaac, afirmou: na descendência desta criança haverá de cumprir-se todas as coisas escritas neste manuscrito. Tendo dito isto, o rei o abençoou, devolvendo-o a Sara. Depois de abençoar Isaac, Melquisedeque passou a falar sobre o futuro do rolo, que permaneceria por quase 4 milênios ocultos em uma caverna.
sendo finalmente encontrado por um beduíno da tribo de Taamirê. Ao sair de sua caverna, Rolo enfrentaria a oposição de muitos eruditos que o declarariam um apócrifo. Viria, contudo, o momento em que suas revelações seriam confirmadas e muitos seriam transformados pelas suas mensagens, preparando-se para o dia do juízo final. Amém.